Meus queridos, Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Mas eu vou parar aqui. E a leitura ela se torna um pouco extensa. Mas nós conseguimos ver aqui este texto já bastante conhecido, até bastante cantado nas igrejas. Mas esse texto ele nos revela algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a necessidade do povo em ouvir Jesus. Porque a Bíblia diz que seguia ele uma multidão numerosa, mas a multidão o seguia por alguns detalhes que chamam a nossa atenção. Ela seguia ele porque tinha visto os sinais que ele fazia. É interessante a gente observar, porque tem muita gente que segue Jesus pelos sinais que ele faz, pelos sinais que ele opera. E aqui a gente consegue observar claramente que essa numerosa multidão seguia a Jesus pelo que ele fazia e não por quem ele era. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente percebe muita gente seguindo a Jesus pelos sinais que ele opera. Porque a sua palavra em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Não tem alteração nenhuma na pessoa de Jesus por causa das circunstâncias. Nós escutamos muito a frase: o mundo mudou, as coisas evoluíram, mas Deus permanece o mesmo. E as pessoas, elas continuam seguindo Jesus pelos sinais que ele opera e não por quem ele é. E aqui nós percebemos que seguiam ele pelo que viam, pelo que ele fazia. Ou seja, caracterizamos pessoas que muitas vezes estão indo atrás de Jesus por aquilo que elas estão vendo ele fazer. Se você for observar, você vai encontrar, haviam 12 discípulos de Jesus, um se desviou do seu caminho. Quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos seus discípulos, eles estavam reunidos na casa de Marcos, a qual carrega o evangelho, o segundo evangelho. Eles estavam na casa da mãe de Marcos. Marcos foi auxiliar de Paulo, de Silas, de Barnabé. Marcos era um jovem e eles estavam reunidos ali quando Jesus ressuscitou. Estavam reunidos na casa de Marcos, da mãe de Marcos, porque eles estavam com medo da perseguição. E a Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos. E ele não chega batendo na porta, ele simplesmente aparece no meio dos discípulos. E quando ele aparece, ele diz: A paz seja convosco, meus irmãos. E a Bíblia diz que eles ficaram assustados porque estavam pensando que era um espírito. E Jesus disse assim: Vocês têm alguma coisa de comer? E eles entenderam que era Jesus. Mas chega um discípulo chamado Tomé. E quando eles começam a relatar que Jesus havia aparecido, Tomé tem dúvida no seu coração. Tomé ele desacredita. E Jesus aparece e vê as minhas feridas, vê as minhas cicatrizes, toca, e ele toca. Aí Jesus diz assim: porque você viu, você acreditou. Felizes são os que não viram e acreditam. O que é que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar que muitas vezes nos dias de hoje nós somos assim.
Nós estamos acompanhando Jesus por aquilo que ele faz e não por quem ele é. Muitas vezes nós estamos tão próximos dele, mas enxergamos mais aquilo que ele faz do que quem ele é. Com os discípulos. Os discípulos eram dessa maneira. Estavam ao lado de Jesus o tempo todo, andavam com Jesus, mas observavam mais o que ele fazia do que observavam quem ele era. E nós precisamos ter intimidade ao ponto de entender quem ele é e não aquilo que ele pode fazer. Muitas pessoas relacionam sua fé observando a promessa que Deus fez. E elas enxergam muito aquilo que Deus falou e não quem falou. E eu quero chamar a atenção aqui porque você vai observar que uma grande multidão seguia Jesus pelo que ele fazia. Mas os discípulos também observavam Jesus pelo que ele fazia. Porque Jesus, quando ele ergue os olhos, ele vê o tamanho da multidão. E ele disse, onde é que a gente vai comprar pão para alimentar esse povo? E quando ele faz essa pergunta, ele começa agora a provocar a fé e o coração dos discípulos. Que nesta manhã, que nesta campanha, o Senhor esteja provocando o nosso coração. O Senhor esteja incendiando quem nós somos. E quando ele faz essa pergunta, Filipe responde, olha, não basta 200 denários para alimentar. Eles vão sentir necessidade. Ou seja, Jesus questiona e eles agora expõem a realidade da sua fé. Eles apenas enxergam o tamanho da multidão e apenas limitam a sua fé. Como nós vamos alimentar esse povo? Como nós vamos sustentar? Como nós vamos prover a necessidade desse povo? Eles estavam olhando para as circunstâncias, eles estavam olhando para as dificuldades, eles olhavam para aquilo que Jesus poderia fazer, mas deixaram de enxergar quem Jesus era. Aí Jesus, quando está questionando, chega Simão, irmão de um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. E ele disse assim, olha, tem um rapazinho aqui, tem um garotinho. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele traz um rapaz, traz os recursos, mas diz, o que é isso para essa multidão? Ele desvaloriza aquilo que ele pode ofertar para Jesus. Ele chega para Jesus já minimizando e mostrando a realidade da sua fé. Mas o que é isto? Para o tamanho dessa multidão, é insuficiente. Vocês vão lembrar 2 Reis, capítulo 4. Depois vocês podem observar em casa, aquela viúva, ela corre até Eliseu, chega diante de Eliseu. Meu marido era um bom homem, o senhor sabe disso. Agora os credores chegaram para levar o meu filho, os meus filhos. E ele olha para ela e diz, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que me diga o que é que você tem? E ela primeiro diz, tua serva não tem nada, a não ser apenas uma pequena botija de azeite. Ela desvaloriza aquilo que ela tem. Ela minimiza o que ela tem. Às vezes a fé da gente ela é assim. Nós conseguimos mostrar para Jesus o tamanho pequeno que a nossa fé tem. Minimizar aquilo que Jesus pode fazer por aquilo que nós enxergamos. E ele disse, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Agora, cabe uma interrogação, porque a hora está passando. Será que no meio de uma multidão, que a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, ali era marmitinha, era o lanche daquele pequeno rapaz. Será que no meio de uma multidão de 5.000 homens não tinha mais ninguém com nenhuma espécie de alimento? Com nenhuma espécie de recurso? Será que não tinha mais ninguém? O diferencial está aqui. Porque aquele rapaz, eu fico imaginando que quando Jesus fez esse questionamento, eles começaram a procurar entre as pessoas o que elas poderiam ofertar. E as pessoas, por terem levado o suficiente para si, ou um pouco para si, elas não quiseram entregar, mas encontraram um rapaz que teve a capacidade de entregar
tudo. A fé é entregar tudo, é oferecer tudo a Jesus, é entregar nas mãos dele. Nas nossas mãos pode se tornar pequeno, pode se tornar apenas para a gente, pode se tornar um recurso pequeno, mas nas mãos de Jesus é o necessário para ele operar um grande milagre. Eu quero que você entenda. Aqui nós encontramos no meio de uma multidão alguém que enxergou diferente, alguém que olhou para Jesus, alguém que enxergou quem ele era, porque esse rapaz ofereceu tudo o que ele tinha. Ele entregou para Jesus tudo o que ele tinha e ele ficou sem nada. Entregar para Jesus, ter fé em Jesus é entregar tudo a ele e ficar sem nada, porque você confia nele, você depende dele, você enxerga ele, você entende que ele, exclusivamente ele, pode fazer o milagre na sua vida. Qual é a matéria-prima do milagre? O que é a matéria-prima do milagre? Porque nós conhecemos a matéria-prima de muitas coisas. Aquilo é o necessário para que aquilo seja criado. Mas para o milagre acontecer nas nossas vidas. Aqui nós encontramos, primeira coisa, um problema. Uma grande multidão necessitada. Nós encontramos uma segunda coisa. Fé nesse rapazinho. Nós encontramos uma terceira coisa. É a capacidade, na sua fé, de ofertar tudo que ele tinha. E nós encontramos o elemento principal, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elemento principal para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Podem até faltar recursos, mas o elemento principal, ele supre todas as necessidades. Eu quero que nessa manhã o teu coração seja alimentado de fé, porque aqui não era apenas um alimento material. A Bíblia diz que quando Jesus toma aqueles alimentos em suas mãos, olha para os discípulos e diz: faz o povo se assentar, faz o povo se assentar em grupos. E ele pega os alimentos, ergue aos céus, dá graças a Deus e começa a distribuir entre os discípulos. Aquilo que era suficiente, que era tudo na vida daquele rapaz, que foi ofertado a Jesus, que foi entregue nas mãos de Jesus, foi erguido aos céus e não voltou da mesma maneira. Quando você oferta, entrega tudo aos céus, o milagre na tua vida não acontece de qualquer maneira, porque vem do alto do céu, do Pai das luzes, aleluias. E Jesus, quando entrega aos discípulos, a Bíblia diz que eles começam a distribuir entre todo o povo, aleluia. E toda a necessidade foi suprida. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestas de pães. E Jesus disse: recolham tudo, não vai se perder nada. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta manhã: não vai se perder nada. O milagre vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua família. Entrega tudo, oferta tudo a Ele, entrega o teu melhor para Ele. Não espera apenas os sinais, mas enxerga quem é Ele. Aleluias! Porque Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Que nessa manhã você oferte o seu melhor e tenha convicção, como diz a sua palavra aqui, como diz no versículo 12, e quando estavam fartos. Irmãos, essa palavra aqui, fartos, no original grego aqui, não é apenas quando eles se saciaram o suficiente.